one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back for all. Olá pessoal, hoje o vídeo em nosso canal sobre micro-organismos. Então a microbiologia é a ciência que estuda os pequenos organismos, sendo eles as algas unicelulares, os fungos, os vírus, os protozoários. Alguns, como em particular as algas e os fungos, são vistos sem o auxílio de microscópio. Esses seres vivos de tão pequenas dimensões, eles são muito abundantes, habitam tanto o ambiente terrestre quanto o ambiente aquático. Para se ter uma ideia, a massa total das células deles são 25 vezes maior do que a massa animal. Na maioria das vezes, as pessoas só têm a visão que eles trazem malefícios, mas elas acabam esquecendo que eles vivem um constante processo de simbiose em nosso organismo. Elas mais nos ajudam do que trazem resultados indesejáveis, como por exemplo, as bactérias, elas absorvem azoto do ar, também beneficiam as plantas em seu crescimento. Já outras bactérias e alguns fungos, eles ajudam no processo de degradação de alguns animais e plantas mortas, como também poluentes químicos e restos de alimentos. Alguns alimentos, exceto aqueles que são esterilizados, medicamentos e produtos químicos, são fabricados pelos micro-organismos. Como os micro-organismos se multiplicam? A maior parte dos micro-organismos multiplicam-se por fissão binária ou gemulação, ou seja, uma célula dá origem a duas por um certo fim de tempo de duplicação. O tempo de duplicação varia de micro-organismo para micro-organismo e de acordo com a condição ambiental que se encontra. Se a condição ambiental for muito favorável, cerca de 20 minutos tem-se uma duplicação, ou seja, de 20 em 20 minutos uma nova célula se origina. Segue agora exemplos de micro-organismos. 1. Bactérias. Então, as bactérias são seres unicelulares e que, quando estão presentes nos alimentos, podem se replicar com muitas facilidades, desde que haja uma disponibilidade maior de nutrientes necessários, como temperatura, pH e umidade. As bactérias podem se apresentar em diversas formas, como cocos, bastonetes e espirilos. 2. Fungos. Os fungos são bastante amplos na nossa alimentação, como por exemplo nos vinhos, pães, queijos, entre outros. Dentro desse grupo destacam-se as leveduras e os bolores. Um exemplo de bolor é aqueles fungos pluricelulares que podem ser vistos em cima do pão. Alguns fungos são perigosos para a nossa saúde devido à produção de toxinas. As leveduras se diferenciam-se por apresentar-se na forma unicelular, como uma célula simples. As leveduras crescem e se reproduzem muito mais rápido que os bolores, e também são mais eficientes nas alterações químicas que provocam nos alimentos, e são elas que são utilizadas na fabricação de pães, queijos, vinhos e cervejas. Vírus. Esse grupo de micro-organismos é o mais diferente de todos, pois não possui um metabolismo independente como nas bactérias e fungos. São constituídos por uma espécie de cápsula proteica que envolve esse material genético. Então, no material genético encontram-se instruções para a replicação do vírus, que só ocorre no interior de células hospedeiras vivas. E são eles que são responsáveis pela maioria das enfermidades, como gripe, hepatite A e HIV. Protozoários. Existem quase 30 mil espécies de protozoários que são seres unicelulares e que preferem habitar ambientes aquáticos. Os protozoários apresentam uma estrutura bastante complexa. Todas as suas funções vitais, como excreção, reprodução, alimentação e respiração, estão presentes numa única célula. Podem ser parasitas, mas na maior parte apresentam-se de vida livre. A sua mobilidade é conferida por diferentes tipos de estruturas e apresentam-se em diversas formas, como por exemplo em amebas, euglena, paramécias, trypanosoma e entre outros. Uma das doenças transmitidas pelo consumo de alimentos contaminados com protozoários é a toxoplasmose.
Crescimento de micro-organismos em laboratório. Em laboratório, é necessário recorrer a meios de cultura para cultivar, fazer crescer diversos micro-organismos. O meio de cultura é uma solução que contém os nutrientes necessários para o crescimento de micro-organismos no laboratório. Alguns micro-organismos crescem sem dificuldade em qualquer meio de cultura, outros necessitam de meios especiais, e existem ainda aqueles que não são capazes de crescer em nenhum dos meios desenvolvidos até o momento. Os meios de cultura podem apresentar-se nos estados líquido ou sólido. Se liga, formigueiro! Não se esquece de se inscrever no canal e de deixar seu like. E ative o sininho de notificações para você ficar recebendo sempre nossos vídeos.